Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Isso tá bolado, hein, com as últimas notícias ruins do Vascão. Pode deixar o teu dislike. Bom, galera, esse vídeo vai ao ar bem tarde, por volta já de 11 horas, 11 alguma coisinha, praticamente quinta-feira. Então já vou tratar como quinta-feira, tá bom? Hoje é um dia extremamente decisivo para o restante da temporada do Vasco e também para o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pelo seguinte motivo. Hoje, por volta de 1h30 da tarde, né, na quinta-feira, os desembargadores vão votar de forma eletrônica aí a decisão, se está válida ou não está válida a eleição do dia 17. Lembrando também que o Independente aceitou prorrogar o prazo de Martim Benítez até o dia de hoje, né, até esta quinta-feira. Então o dia vai definir o presidente do Vasco e também se Martim Benítez fica ou não fica no Vasco. E como eu informei vocês, segundo o Adrian Castellanos, Levenciano sendo presidente, ele irá ficar. O nosso companheiro Marquinho do Detetive Vasco acabou de soltar um tweet informando que, devido os seus seguidores terem perguntado se Salgado e Levin teriam entrado em contato com o Independente, o Marquinho foi fazer essa pergunta ao Jorge Damiani, que é o diretor esportivo do Independente. Segundo Jorge Damiani, nem Levenciano nem Jorge Salgado fizeram contato. Porém, o próprio Jorge Damiani comentou que já há um acordo entre Levenciano e Adrian Castellanos. O Levin tratou direto com o empresário do atleta, não fez contato com o clube. Porém, como o próprio Jorge Damiani disse, há um acordo já com o empresário do Martim Benítez. Até porque o Adrian Castellanos, que é o empresário do jogador, ele sabe o que o Benítez quer de salário, tempo de contrato e também o que precisaria para o Independente aceitar a proposta. Beleza? E a novidade da situação é a seguinte: o nosso companheiro Bruno Braz, do UOL, disse que o Martim Benítez entrou em contato com o Independente e pedindo essa prorrogação de prazo até o 17. Cara, o Martim Benítez merece todo o nosso carinho e o nosso respeito. Além de ser o jogador mais vibrante, mais guerreiro desse elenco, demonstra gostar muito do clube. Se é outro nessa confusão de briga política, salário atrasado, ele devia estar contando os dias aí de meter o pé do Vasco, sabendo que tem sondagem de outros lugares. Mas ele quer ficar no Vasco, e partiu dele pedir ao Independente essa prorrogação até o dia 17, porque o próprio empresário dele já passou que, caso a decisão seja favorável ao Levenciano, ele vai ficar no Vasco. Então aguardaremos, galera. Hoje é um dia extremamente decisivo. Saberemos quem será o presidente do Vasco, se a eleição do dia 7 valeu ou não. E também se Martim Benítez fica. E quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para finalizar, o Jorge Salgado fez um vídeo lá nas suas redes sociais, deu a sua versão dos fatos, do que ocorreu com relação à eleição do dia 7 e também do dia 14. E o advogado dele também deu a sua posição do que ele acha que vai ocorrer nessa decisão de hoje aí, que o tribunal vai bater o martelo decidindo se valeu ou não valeu a eleição do dia 7. Então confere aí, na opinião do Jorge Salgado, qual foi a cronologia dos fatos, e é importante também ouvir a argumentação do advogado dele, para a gente saber o que é de fato que eles estão pleiteando na justiça. Confere aí. O que aconteceu foi um verdadeiro absurdo, né? Eu vou tentar fazer um relato aqui da eleição do dia 7 até a eleição do dia 14, né? Fim de semana do dia 6 para o dia 7, eu até me ausentei do Rio, fui para a Fazenda, não tinha nenhuma eleição marcada. E quando foi mais ou menos 9 horas da noite do dia 6, eu recebi um telefonema do pessoal da Mar Vasco dizendo que teria uma eleição no dia seguinte. Minha primeira reação, obviamente, foi de espanto. Isso não estava previsto, a gente não tinha nenhuma indicação que isso poderia acontecer. Tanto é verdade que eu estava fora do Rio, mas
conversando com o pessoal da Mais Vasco, já que tínhamos que comparecer à eleição por uma decisão judicial, vamos comparecer. Lá estivemos, então, com grande dificuldade de mobilização das pessoas. A gráfica, a gente não tinha nem cédula pronta, tivemos que, através de conhecimento, abrir uma gráfica 3 horas da manhã para imprimir cédula, e no dia seguinte lá estávamos cumprindo uma decisão judicial, comparecendo à eleição. A eleição transcorria, digamos que normalmente, até que por volta de 7h30, 8 horas da noite, apareceu uma liminar, uma decisão judicial, suspendendo a eleição. Imediatamente, tentei me aproximar da área jurídica para saber que providências a gente tomaria em relação dessa suspensão e, obviamente, a indicação era para que a gente se retirasse do pleito, porque não havia mais nada a fazer a partir de uma decisão judicial com esse peso de suspender a eleição. Então, a junta se reúne, houve um acordo entre os candidatos, no sentido das urnas serem lacradas, e a partir daí as candidaturas, 3 candidaturas se retiraram do recinto, isso por volta de 8h30 da noite. Então, teoricamente, tecnicamente, a eleição ali teria se encerrado às 8 horas da noite por uma decisão judicial. Qual foi o meu espanto quando no dia seguinte eu acordei e, lendo o noticiário, percebi, fui informado pelo noticiário que a eleição continuou sem nenhum tipo de fiscalização, mais ainda de uma maneira assim absurda. Eles conseguiram, por volta de 2 horas da manhã, abrir as urnas que estavam lacradas, havia um entendimento em relação a isso, fizeram uma contagem sem nenhum tipo de fiscalização, sem luz, São Januário sem luz. Há vídeos que mostram eles contando os votos assim com pouquíssima luz, sem nenhum tipo de fiscalização. Então, para qualquer leigo, não precisa ser nenhuma sumidade jurídica para entender que aquela eleição está cheia de vícios, está cheia de fragilidades. Ela jamais poderia ter ocorrido da maneira que aconteceu. Houve uma suspensão, não era para continuar a eleição. A eleição está cheia de vícios e fragilidades. Nós temos certeza que o judiciário, em algum momento, vai invalidar aquela eleição. Bom, passada aquela eleição, nós, cumprindo também uma decisão judicial, fomos para a eleição do dia 14, uma eleição virtual, híbrida. O que aconteceu nessa eleição? Os sócios do Vasco, não só aqueles que poderiam votar presencialmente, mas um grande número de sócios também que não compareceu à primeira eleição por forças de circunstâncias, alguns mais idosos com medo da Covid, com a recomendação médica para ficar em casa, outros sócios fora do Rio que não podiam votar. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de, democraticamente, através de um processo virtual, votar nessa eleição. Tivemos sócios do Brasil inteiro votando, alguns sócios do exterior e muitos sócios idosos que não compareceram na primeira eleição votando. E para confrontar o resultado de uma e de outra eleição, nós tivemos, a nossa chapa teve 1.685 votos contra 1.160 votos da chapa que se diz vencedora. Quer dizer, é outra dicotomia, não faz nenhum sentido uma chapa que teve mais ou menos 50% de votos a menos se intitular vencedora de uma eleição. Bom, ouvimos o Salgado falar um pouco agora, né? E eu queria ouvir de você, Roberto. Assim, a gente tem nós torcedores, né? A gente tem essa angústia de entender o processo jurídico. Eu brinco que o vascaíno, ele é um especialista em tudo, né? Ele vive tantos problemas que ele hoje é um especialista em futebol, em marketing, em jurídico. O que a gente espera dessa decisão de amanhã? Afinal, o resultado dessa eleição
que, enfim, a gente já ouviu aqui pela fala do Jorge, que teve tantos problemas, ele vai ser julgado amanhã? É isso? Amanhã vai decidir se aquela eleição do dia 7 valeu ou se a do dia 14 valeu? Excelente pergunta. Realmente a torcida está em dúvida o que está em jogo nesse julgamento do dia 17. O que a gente tem que entender, o que está em jogo é a questão de saber se o Estatuto do Vasco obrigatoriamente exige uma eleição presencial ou, diante das circunstâncias que a gente está vivendo e do cenário legislativo brasileiro, a eleição poderia ser no formato online, tal como aconteceu no dia 14. É evidente que os eventos que aconteceram no dia 7, tão tumultuados, o próprio começo da eleição, com base no edital do dia 7, que era um edital que tinham dúvidas sobre a sua validade, porque ele foi expedido pelo presidente Alexandre Campelo e não pelo presidente da Assembleia Geral, Mussa, ele poderia ser usado para realização da eleição. Mas o que é mais grave é que no decurso da eleição, às 7h30, 8 horas da noite, quando chega uma decisão do presidente do STJ, não é qualquer decisão, é uma decisão do presidente do segundo maior tribunal do Brasil. E essa decisão mandou parar a eleição. Todos os candidatos se reuniram com seus jurídicos e pararam a eleição. E era tudo isso que se indicava que iria acontecer. As pessoas saíram do ambiente de São Januário, começou a dar muita confusão lá fora, não é? Com militantes de certas candidaturas. Portanto, até por uma questão de segurança dos eleitores, dos sócios que estavam ali, não poderia se prosseguir a eleição. As urnas foram lacradas, todas as chapas assinaram nas urnas. Depois que todos foram embora, por um artifício da mesa diretora, resolveram romper os lacres das urnas e contar os votos 2 horas da manhã. É óbvio que esse cenário, esse panorama de uma eleição que começou, foi interrompida e foi retomada sem respaldo jurídico, vai influenciar os desembargadores que vão julgar esse processo amanhã para ver que a condução do processo eleitoral do dia 7 não pode ser validado. Agora, se for confirmado que a eleição do dia 14, a eleição online, é uma eleição possível no ambiente jurídico, nós temos um candidato vencedor. Se for confirmado uma decisão que a eleição só poderia ser presencial, nós teremos agora a discussão da validade do resultado dessa eleição presencial. E é óbvio que no momento que nós vivemos, vários clubes aqui, o Curitiba, Internacional, Bahia, Santos, todos realizaram eleições online com resultados válidos, com resultados tranquilos, com a torcida aceitando a eleição do jogo democrático. É importante ter presente que a eleição do dia 14, ela seguiu um modelo híbrido, ou seja, ela foi online, mas as pessoas poderiam votar presencialmente, preenchendo seus dados no local de votação no calabouço, com amplo e livre acesso a todos os associados do clube com direito de voto. É interessante também notar que a decisão do desembargador Rullieri, quando manda fazer a eleição do dia 7, ele próprio reconhece que o melhor formato seria o formato híbrido, que foi justamente o formato adotado na eleição do dia 14. E a legislação, há uma certa confusão aqui se a legislação permitiria já que em novembro se realizassem eleições online, mas há uma certa confusão aqui, porque para os clubes de futebol, a Lei Pelé é claríssima no sentido de que é uma faculdade para o clube de realizar suas eleições de forma virtual. Não é à toa que todos esses outros clubes que eu mencionei, Curitiba, Internacional, Bahia, Santos, realizaram as suas eleições de forma online com base na Lei Pelé. Quero crer que o circo que foi armado no dia 7 poderá sim influenciar os desembargadores que vão apreciar o caso amanhã para confirmar a validade da eleição do dia 14. Bom, rapaziada, é isso. O Dieguinho vai encerrando o nosso giro de notícias por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike também. E deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito da fala aí do Jorge Salgado e também do seu advogado. Mais tarde o Dieguinho volta aí com mais informações. Se for sua primeira vez aqui,
dê essa moral, se inscreve no canal. Estamos pertinho da marca de 172 mil vascaínos. A sua inscrição vai ser muito importante, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta. Vasco, tamo junto. Valeu.